Olá, aqui é o professor Felipe Guerra e eu quero te dar as boas-vindas à terceira edição do Cona Fiscal. Agora, antes de a sua aula começar, eu gostaria de te dar um aviso muito importante. Já está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal. Esse programa de treinamento é o mais completo, prático e atualizado que existe no país sobre o setor fiscal e tributário. Fazendo a sua pré-inscrição, você irá reservar a sua vaga e também receberá de forma antecipada uma notificação via e-mail ou por WhatsApp informando sobre a abertura das inscrições para que você possa, então, confirmar a sua matrícula e garantir a sua vaga. O que você está esperando para fazer sua pré-inscrição e reservar a sua vaga agora mesmo? Não há mais espaço para amadores no setor fiscal. Ou você se qualifica ou ficará de fora do mercado. Para realizar a sua pré-inscrição é muito simples, basta clicar no botão abaixo e preencher o formulário disponível. Recado dado, então vamos começar a nossa aula de hoje. Novamente, seja bem-vindo ao Cona Fiscal e aproveite ao máximo cada aula disponibilizada para você. Quero te ver na área de membros, um forte abraço e até mais. E aí pessoal, tudo bem? Sou o professor João Neto, sou contador, técnico em segurança do trabalho, sou pós-graduado em gestão financeira e controladoria, pós-graduando em contabilidade, auditoria e gestão tributária pelo IPOG. Também faço parte do CRC Jovem. Sou membro da comissão do Simples Nacional aqui no estado do Ceará e também participei de movimentos estudantis. Vamos lá! Hoje nós vamos falar aqui no Cona Fiscal sobre auditoria digital. Agora, me acompanhe no slide. Hoje, nosso tema é auditoria digital. O que é auditoria digital? Auditoria digital, nós vamos ter todo esse conceito no decorrer desta aula. Porém, adiantando, auditoria digital são verificações as quais fazemos nos arquivos digitais transmitido para o fisco com as informações das empresas. A auditoria digital consiste em cruzamento de informações dos arquivos digitais. Pessoal, ainda aqui acompanhando no slide, temos aqui uma figura bem expressiva, a qual nos remete uma dúvida. Esta dúvida é o que está na cabeça de você a respeito dos seus arquivos, da sua transmissão. Será se eu estou trabalhando corretamente? Será se minhas informações estão sendo enviadas de forma correta no SPED? Lembrando que, embora eu tenha validado um arquivo de SPED, não quer dizer que este arquivo esteja correto. Lembre bem disso. Hoje, no que consiste em auditoria digital, nos remete também à antiguidade, onde a auditoria era feita em meio a papéis, auditoria física, na qual demandava bastante tempo, demandava mão de obra. Hoje, a auditoria digital é possível se fazer em questão de minutos. Basta que eu tenha o arquivo digital transmitido por esta empresa com suas informações. Lembrando também que a auditoria não é só nas informações da empresa, auditoria digital. A auditoria digital vem com as informações das empresas, informação de estoque, cadastro de produto, fatores de conversão, que é o elo de ligação entre o estoque e o cadastro de produtos, que isso causa perturbação na vida das empresas. Lembrando que, ainda falando de estoque, falando de auditoria digital e falando de SPED, hoje nós temos a maior parte das autuações por meio das secretarias das fazendas dos estados em cima de empresas as quais não sonegam, emitem documentos fiscais de entrada e documentos fiscais de saída, de forma que todas as saídas é por meio de documento fiscal e todas as entradas por meio de documento fiscal. Mas, João Neto, o que acontece? Muito simples.
cadastro de produto. Cadastro é tudo, é onde começa. Um cadastro mal feito gera uma bola de neve na escrituração da empresa. Não só em sua escrituração fiscal, mas a escrituração fiscal vai remeter ao erro para a escrituração contábil e por aí vai. Lembrando que eu falei há pouco do fator de conversão. O fator de conversão é o elo de ligação no cadastro do produto e no estoque. Pessoal, a auditoria digital está aí para ajudar o contador. Ajudar de que forma, João Neto? Ajudar o contador a mitigar os riscos fiscais das empresas. Por quê? O contador ele é um profissional corresponsável com a atividade da empresa, com a entrega de sua escrituração. Ele é quem preenche, quem confere e a empresa é quem fornece. Até aí tudo bem. Com isso, no decorrer do tempo e agora com toda essa atualização fiscal, existem várias autuações em cima das empresas. Há pouco falamos da autuação de estoque, mas existem várias outras com o contador como corresponsável. Vamos lá. Seguinte, contador como corresponsável. Antigamente, tínhamos a escrituração fiscal física, o qual era feita por meios de livros. Lembro bem do professor Felipe Guerra contando uma historinha que para trabalhar no setor fiscal não era necessário ter conhecimento fiscal, e sim a letra bonita. Porque tinha aqueles livros físicos onde tinha que estar passando tudo manualmente, escrevendo. Ou seja, quem tinha a letra bonita conseguiria um emprego no setor fiscal. Coitado de mim nessa época. Mas vamos lá. Logo após esse momento, nós tivemos um momento em que a escrituração fiscal era de forma informatizada, onde essa escrituração fiscal era feita parte em sistema e parte em meio físico, onde eu alimentava um sistema, imprimia os relatórios, montava meu livro fiscal e iria até a Secretaria da Fazenda fazer a chancela desse livro fiscal. Hoje, nós temos os arquivos digitais, que é onde nos remete a auditoria digital. Esses arquivos digitais são entregues de forma digital, com a assinatura do certificado digital, onde atesta que a empresa é responsável e concluiu aquela escrituração fiscal. Vamos à frente, nós vamos ver um pouquinho sobre escrituração fiscal e auditoria digital. Aqui nós temos no slide alguns exemplos de autuações que ocorreram e até mesmo o contador foi corresponsável. Por exemplo, essa aqui, em que a banda Aviões do Forró foi investigada por crime de sonegação fiscal. Essa outra, o empresário é preso por sonegar ICMS, lá em Minas Gerais. Empresário em Uberlândia são presos por sonegação fiscal. Empresário e contador preso por sonegação fiscal. Aqui nós temos um exemplo, que o contador é total corresponsável. Antigamente não se via empresário preso, hoje já tem empresário e até mesmo contador. Por isso, nós temos que ter bastante cuidado com as nossas informações. Vamos à frente. Qual a atividade mais perigosa no Brasil? Eu diria que, em muitos dos casos, a contabilidade. Por que a contabilidade? Pois nós estamos produzindo informações que foram processadas por terceiros. Terceiros esses que muitas vezes não têm o conhecimento necessário para a execução da função. Como exemplo, aquela pessoa, determinada empresa, você já deve ter passado por isso. Aquele emissor de nota fiscal, aquele cidadão que está lá, o faturista na empresa. Aquele faturista, muitas vezes, ele não tem o conhecimento necessário para saber qual CFOP utilizar, qual CST utilizar, algumas informações relacionadas a ICMS, destaque, ICMS, ST, e que isso gera erros em cadeia. E o erro
inicia lá no documento fiscal, que é no documento fiscal onde está vindo a informação de cadastro do produto e toda a informação da operação de circulação daquela mercadoria. E, pessoal, e sobre o sistema tributário do mundo, nós temos também, atrelado ao Brasil, o IFRS, que ele determina as normas internacionais de contabilidade. Vou acompanhar aqui no slide. E no Brasil? No Brasil, nós temos, lá em 2007, a Lei 11.638, que trouxe várias mudanças na contabilidade nacional, atrelando ao IFRS, trazendo assim a contabilidade brasileira normas internacionais de contabilidade. Com essas mudanças já nos auxiliou bastante, pois norma internacional e norma brasileira uniu tudo isso. Não é isso, pessoal? Vamos lá, vamos à frente nos slides. Você sabia que no Brasil são editadas cerca de 800 normas por dia? 5,4 milhões desde a Constituição Federal de 88 e 363.779 normas, 363.779 normas tributárias, que dá um total de 1,88 normas tributárias por hora. Isso tudo são as normas nacionais, normas brasileiras. Lá em Brasília, teve um advogado que, por curiosidade, resolveu imprimir todas essas normas e montar um livro. O livro é esse aqui, pessoal. Olha a cara de felicidade do coitado. Acabou de imprimir o livro. Olha o tamanho do livro. O livro, quando ele terminou de imprimir, estava desatualizado. Já que no Brasil, 1,88 normas por hora, em uma hora ele não imprimiu um livro desse. Gastou muito mais. É um absurdo. Vamos lá. Pessoal, a gente viu aí a cara de tristeza do cidadão. E sobre a complexibilidade das normas tributárias brasileiras, nós temos um exemplo. Acompanhe. Lá na Lei 925 de 2004, em seu artigo 1º, fala que ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para PIS, PASEP e da contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS, do seguinte produto: leite fluido pasteurizado ou industrializado na forma de ultrapasteurizado. Nós estamos vendo uma bichinha fofinha, a cabra. Será se o benefício atinge o leite da cabra? Vamos ver o que é que diz o decreto 30.691 de 52, em seu artigo 475. Entende-se por leite o produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Ainda complementa que a redução a zero das alíquotas para contribuição para PIS, PASEP, na redação que lhe foi dada pela Lei 11.488 de 2007, no que tange ao leite, é aplicável às receitas de venda apenas do leite derivado de vaca, conforme se depreende do artigo 475 do decreto número 30.691 de 52. Ou seja, pessoal, será se aquela vaquinha estressada que produz leite, será se esse leite não pode ser tributado com alíquota zero? Isso é um exemplo da complexibilidade da norma tributária brasileira, que por muitas vezes na maioria das vezes, nos deixa confuso em relação à sua interpretação. No entanto,
que interpretação é muito variável, principalmente na mente de um fiscal e na mente do profissional, do empresário, devido a todas essas prerrogativas, estes detalhes. Vamos em frente nos slides. SPED. Nós falamos um pouquinho da introdução da norma tributária e agora não podemos deixar de falar de SPED. Por que não podemos deixar de falar de SPED, João Neto? Se nós estamos falando de auditoria digital, nada mais é do que nossa base é o SPED. Porque o SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, que é a base para a auditoria digital, pois a auditoria digital necessita de arquivos digitais com as informações das empresas, a quais são transmitidas por meio do PVA, do SPED. Vamos em frente. Empresas estão preparadas para o SPED? Pessoal, como um dos exemplos nós temos aqui no slide, me acompanhe por favor, nós temos uma empresa o qual ela está em pleno funcionamento em uma feira livre de rua, onde podemos observar a placa Compre com Visa, que nos remete à venda de cartão de crédito, o qual hoje é bastante comum, com o implemento de algumas maquinetas e sem falar na facilidade, onde as pessoas estão acostumadas a passando débito, passando crédito, modernidade, atualização, e isso nos remete a mais cuidados estes na apuração. Logo ainda na imagem, nos leva a pensar, será se essa empresa se preocupou em informar as vendas de cartão de crédito, a vinculação fiscal ao faturamento fiscal, faturamento da nota fiscal? Será se essa empresa está emitindo documento fiscal? Será se ela está com o seu bloco de notas, que aqui no Ceará já está extinto, já está implementado o cupom fiscal eletrônico? Será se ela está emitindo? Com isso, eu tenho até um exemplo aqui no escritório. O cliente chegou e informou que estaria vendendo na feira cartão de crédito. Aí me veio o seguinte questionamento ao mesmo. Senhor fulano, o senhor está emitindo nota fiscal? Não, não se preocupe não. Que minha operação está perfeita. Estou emitindo nota fiscal. Aí deixa eu ver aqui, me mostre qual é o procedimento que o senhor está fazendo. Muito bem. Ele chegava lá na feira, fazia suas vendas, venda de 10, 15, 20, 30, 50 reais, venda variável. E ao chegar em casa, pessoal, pobre da inocência desse cliente, em pensar que emitindo uma única nota fiscal com toda a sua venda, ele está fazendo o procedimento correto. Ele não está. Até porque a Cefaz, ela tem essa informação da sua venda de cartão de crédito. No caso aqui do Ceará, nós temos o exemplo lá no portal CIGED, onde nós fazemos o acompanhamento das vendas a cartão de crédito por empresa. Acompanhe aqui na tela que eu tenho um exemplo. Aqui nós temos o exemplo dos indicadores do TEF, onde ele me mostra o faturamento da empresa, faturamento declarado pela empresa, certo? Que é aquele que é declarado lá no seu SPED fiscal. E aqui o TEF, que é a informação que a Cefaz recebe da operadora de cartão de crédito, certo? Se você observar, eu tenho um valor declarado superior ao valor de cartão de crédito. Mas por quê? Esse valor declarado, ele vem à minha receita da empresa, o meu faturamento. E o TEF é apenas o valor de cartão de crédito. Um cruzamento simples que acontece é o cruzamento do TEF com o valor declarado, onde, acreditem, em alguns casos, ainda o TEF é superior. Pessoal, acredite, se o valor do TEF for superior ao valor declarado,
Logicamente que vai abrir os olhos do fisco, porque aí o fisco já identifica que existe uma operação irregular na sua empresa, onde a operadora de cartão de crédito está informando um recebimento superior ao seu faturamento. O fisco entende logo que o seu faturamento está sendo oculto, ou seja, está existindo sonegação fiscal. Logo com isso, você está abrindo sua porta para uma fiscalização e uma auditoria. Vamos em frente. Pessoal, conforme vimos no slide anterior, é possível sim mitigar riscos fiscais. Aqui na tela, trago o exemplo e uma imagem do leão, onde ele está ao lado do cidadão, do contribuinte. Isso quer dizer que o leão está presente, está ali a ponto de dar o bote. Dar o bote como? Por qualquer erro, com perdão da palavra, por qualquer vacilo deste cidadão em sua informação, sua declaração, o leão está ali para lhe autuar. Aqui trago a vocês alguns índices relacionados às fiscalizações da Receita Federal. Índices esses que só têm aumentado. Aqui, por exemplo, nós temos o índice de crédito tributário lançado em milhões, que no primeiro semestre de 2016, nós tínhamos 65,4 milhões de créditos tributários. Já em 2017, nós tivemos um aumento de 12,6%, que passou a 73,64 milhões. Isso nos remete que, pessoal, aqui na tela trago para vocês os índices de auditoria externa e declarações revisadas no ano de 2016 em comparativo com o ano de 2017, onde nós tivemos uma variação das auditorias externas de 9,2%, a maior para o ano de 2017, e revisão de declarações, nós tivemos um índice ainda maior, de 14,9%. Ou seja, pessoal, aqui podemos ver que o comércio ele obteve 652 fiscalizações no ano de 2016. Já em 2017, o número aumentou em 1,8%, passou para 664. Porém, os maiores números que obtivemos foi na indústria e na prestação de serviço. Na indústria, 840 fiscalizações no ano de 2016 e 2017 com 927. Prestação de serviço, nós tivemos 692 em 2016 e 695 em 2017, com um aumento apenas de 0,4%. Esses dois ramos, na indústria, é mais fácil fiscalizar, pois vai passar para o comércio. Já a prestação de serviço é algo muito subjetivo, no entanto que a presunção de lucros em cima de uma prestação de serviço é de 32% para a Receita Federal. Com isso, atrai bastante fiscalização. A indústria e todos os seus benefícios. Com isso também podemos identificar aqueles segmentos os quais obtiveram menores fiscalização, que são eles: serviço de comunicação, energia e água. Por que, João Neto, que foram as menores? Porque, naturalmente, nós temos menos empresas que ofertam estes serviços, diferente das indústrias, diferentes das empresas prestadoras de serviço e até mesmo do comércio. Por isso, o número de fiscalização em cima deles é bem menor, certo? Pessoal, se nós estamos falando de resultado por segmento, por que não falar também de resultado por ocupação? Vamos acompanhar aqui na tela. Podemos ver que proprietários e dirigentes de empresa são o foco da fiscalização. Isto nos leva a trabalhar em cima da mensuração de riscos, até porque tem que tomar cuidado. Já cita o professor Felipe Guerra, que o setor fiscal não é mais lugar para amadores.
Não tem condições de um profissional trabalhar de forma automatizada e até mesmo sem ter o conhecimento da legislação. Nós podemos acompanhar uma situação clara aqui no próximo slide, que ele nos mostra a quantidade de entrega dos SPEDs, as escriturações fiscais, que vem aumentando. E agora, em 2018, com a implementação do E-Social, que nada mais é do que o SPED do departamento pessoal, onde cria um layout padrão para a entrega das informações, é mais um indicador que nós temos no momento de efetuar uma auditoria digital. Aqui na tela, nós temos que em 2013 foram entregues 244.030 SPEDs contábeis, ASCD. Já em 2014, este número aumentou para 261 mil. E em 2015, o número quase que dobrou, passando para 738 mil declarações entregues. Já em 2016, este número salteou para 775 mil. Já no caso do SPED fiscal, o SPED IPI, ICMS, em 2013 nós tivemos 5.250.518 entregas. Em 2014, nós já tivemos também um aumento significativo, onde este número saltou para 8.600.000. Em 2015, ele saltou para 9.800.000. 2016 já saltou para 10.100.000. Já no SPED de contribuições, a situação foi um pouquinho conturbada, onde de 2013 para 2014 ele teve um crescimento. Já 2015, 2016, em relação a 2014, teve um decréscimo. Já o SPED SF, você vai observar que 2013 e 2014 está zerado, pois a obrigatoriedade do SPED SF de entrega foi no ano de 2015, onde nós tivemos 1.218.000 entregas. Já em 2016, seu segundo ano, ele já teve um aumento para 1.275.000 entregas, certo? Com esses números apresentados a vocês, ainda tem pessoas que falam que o SPED está com dias contados, ou até mesmo outras que vêm perguntar quando o SPED vai vingar. Só se for vingar de vocês, se vingar dos contadores. Vamos ver aqui esse outro slide. Aqui nós podemos ver os indicadores referentes aos crimes contra a ordem tributária. Nós podemos ver que tem uma breve oscilação, onde a quantidade reduziu para o ano de 2014, 2015 e também podemos analisar a participação no total das autuações, que é este indicador em vermelho. Constitui como crime da ordem tributária, de acordo com a Lei 8.137 de 1990, em seu artigo 1º, ela diz o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo a operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, falsificar ou alterar nota fiscal faturada, duplicata, nota de venda ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato. A pena é reclusão de 2 a 5 anos e ainda a multa. Essa aqui vai para você que envia SPED zerado. Lembrem desse slide que a gente acabou de mostrar.
crime contra a ordem tributária. O que ele fala? Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. O SPED zerado constitui parte disto, ou até mesmo aquele SPED que você passou o dia todo constituindo e aí ao final do dia tinha 30 erros, 40 erros, você foi analisar, já era 19 horas, hora de ir embora numa sexta-feira, último dia para envio do SPED fiscal, aqueles erros eram referentes a apenas uma nota. O que é que você faz? Muitos excluem a nota e enviam o SPED assim. Eu não sei se é você, mas muitos já vi casos de enviar o SPED omisso esta nota fiscal. Ao enviar o SPED, com a premissa de retificar na segunda-feira, dessa forma, você está prestando uma informação falsa ou inexata. Você está passível de uma autuação por crime contra a ordem tributária. Pois é, pessoal, tenham muito cuidado com o SPED. Aqui na tela, podemos ver o resultado das fiscalizações por auditor, no qual nós temos os créditos tributários médio constituído por auditor fiscal em milhões. Este número, nós temos o acompanhamento do ano de 2008 ao ano de 2016. Podemos ver que foi crescente de 2008 até 2013. E de 2013 a 2016, este número já foi um pouco decrescente. Aí você vai e me pergunta, João Neto, o porquê desse número está decrescendo? Que na tela nós podemos acompanhar que foi que houve uma melhora na seleção do contribuinte, houveram também novas modalidades de infrações, mais investimento em tecnologia e também a especialização da equipe de auditoria, que com todas as mudanças que ocorreram no cenário fiscal, não é possível que não tenha uma melhora dessa equipe, porque tem toda uma nova adaptação com as novas obrigações que foram instituídas recentemente. Com isso, pessoal, nós temos uma imagem que resume bem essas informações que acabamos de ver. Observe que o cidadão está rodeado por armas. Isto quer dizer que nós estamos rodeados pelo fisco. Qualquer erro, qualquer movimento incerto, nós vamos ser punidos e autuados. Por isso temos que ter bastante cuidado. E daí, pessoal, nós só temos uma solução. É trabalhar a nossa inteligência fiscal para daí mitigar riscos. Aqui na tela podemos ver que nós temos a imagem de um gatinho feliz e sorridente, onde ele está totalmente ligado com a arrecadação de tributos no mundo. Por que esse gatinho está sorridente? Devido à simplificação disto. Logo mais, no próximo slide, podemos ver que temos um leão feroz e faminto. Isso representa bastante a arrecadação tributária do Brasil, onde a própria Receita Federal faz alusão a um leão, um animal faminto e feroz, que a qualquer momento pode dar o bote. Assim é o sistema tributário nacional. E sobre a complexibilidade do sistema tributário nacional, trago a vocês um outro exemplo, bem parecido com o do leite. Vamos lá na tela. De acordo com a Lei 10.865 de 2004, em seu artigo 28, fala que ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para PIS, PASEP e da COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda do mercado interno de produtos hortícolas e frutas. Aí nos vem a dúvida. Frutas, produtos hortícolas? Será se esse benefício alcança o suco de fruta? NCM 2009-9010. Sucos. Operação tributável com alíquota básica, onde nós temos a alíquota de PIS e COFINS, no caso do regime cumulativo, de 0,65 para PIS e 3 para COFINS. E no não cumulativo, de 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. Ou seja, pessoal,
nós temos produtos hortícolas e frutas com este benefício. Mas o suco da fruta, já não goza do mesmo benefício. Mas, se eu tenho uma laranja, a laranja é uma fruta. Se eu espremo essa laranja e faço um suco, e vendo o suco foi totalmente extraído da laranja, não foi adicionado açúcar, não foi adicionado água, é apenas o suco in natura desta laranja. Ele já não vai mais gozar do mesmo benefício. Com este exemplo, podemos ver que gera uma dúvida aí na sua mente. Será que eu estou enviando o SPED da forma correta? Você enviando o SPED. Com isso, você vai ter um olhar mais crítico e mais depurado a respeito de tal situação. Vixe, eram 10 erros. Eu corrigi e agora ficaram 50? Será o que eu fiz de errado? Vixe, arquivo validado com sucesso. Será se está correto? Como assim? Foi validado? É aí onde você precisa ter este olhar crítico. E aí eu quero que após o CONA Fiscal, você tenha esse olhar crítico e saia daqui com a certeza de que as informações a qual você está informando na sua escrituração estão sendo tratadas com zelo e com atenção, usando da legislação específica para que isto ocorra. E daí você tem a certeza de que a empresa não será autuada, de forma que, vou mostrar um exemplo agora para vocês, por um erro de SPED. Acompanhe comigo na tela. Aqui nós temos um auto de infração que foi lavrado lá em 13 de agosto de 2015, no valor de R$ 842.349,96. O relato dessa infração foi omitir informações em arquivos magnéticos ou nesses informar dados divergentes das constantes nos documentos fiscais. O contribuinte entregou arquivos magnéticos através de SPED com valores inferiores ao que deveria ter sido lançado. Caracterizando a omissão de infrações, lavramos o auto de infração no intuito de coibir práticas irregulares. Pessoal, acabamos de ver um auto de infração em cima de erros do SPED. É algo que eu venho falando e muita gente não acredita. Esse auto foi lavrado lá em 2015, 3 anos atrás. E lá já vem as informações de cruzamento de dados. Quais são esses cruzamentos? Lá, você viu que no auto ele citou informações constantes no documento fiscal e informações informadas no SPED, no arquivo magnético. Dados divergentes. O que é isso? Cruzamento fiscal. É o que nós estamos falando e o que nós vamos demonstrar em cima de auditoria digital. Aqui podemos ver que os códigos 7030 e 7048 nos remete a multas de obrigações acessórias. Tá aí, pessoal. Mais um exemplo para vocês da seriedade que é a entrega do SPED. Este exemplo, pessoal, foi para vocês acompanharem o quão sério é a entrega dos SPEDs. Em cima de quê? Hoje, auditorias acontecem em tempo real, que são as auditorias digitais, que não é mais necessário entregar aquela série de documentos para o fiscal, o auditor que antigamente viria até sua empresa. Hoje, ele lá em sua sala, sem levantar da sua cadeira, audita e tem o conhecimento necessário sobre sua empresa. Por quê? Ao emitir uma nota fiscal, ou até mesmo um fornecedor que emite para você, se você não declarar, você vai omitir ao fisco, pois o fisco já sabe esta informação. E é daí onde parte os arquivos digitais. Com todos os SPEDs, já temos material suficiente para uma auditoria digital. Acompanhe comigo aqui na tela
umas informações interessantes em relação à auditoria. Ontem a auditoria era manual, hoje a auditoria é eletrônica. Ontem a auditoria se baseava no passado, hoje ela se baseia no presente. Ontem ela era isolada, hoje ela é integrada. Integrada da forma que todas as obrigações as quais enviamos são cruzadas e verificado sua integridade. Ainda comparando ontem e hoje, ontem era por amostragem, hoje ela é feita em sua totalidade. Ontem, ou seja, o passado, essa auditoria era em loco, hoje é possível fazê-la à distância, apenas com os arquivos digitais. Ontem era feita em papel, hoje é feita por meio eletrônico. Pessoal, podemos ver a atualização do processo de auditoria. Com isso, nos remete a lembrar a imagem que apresento na tela. No passado, existia manipulação de dados contábeis por parte das grandes companhias norte-americanas. Isso ocorreu no final da década de 90 até meados de 2004, que provocou prejuízos desastrosos ao mercado financeiro mundial. É possível ver que no passado, com a forma em que eram entregues as obrigações, por meio de livros, de arquivos físicos, era mais fácil a sonegação e a fraude. Isso aconteceu lá no governo norte-americano, na década de 90 a 2004. Algo bem recente, 14 anos atrás. E hoje, por meio de processos eletrônicos, podemos evitar essas fraudes, que são os cruzamentos, em cima de cruzamentos fiscais. Pessoal, e no Brasil, nós temos também a contabilidade, também veio com suas atualizações. Atualizações essas, tentando burlar isto que acontecia nos Estados Unidos. Me acompanha aqui na tela que a gente vai ver um pouquinho, um breve histórico das leis de atualização contábil no Brasil. Olá, desculpa que interromper sua aula, mas é rapidinho, eu tenho uma mensagem importantíssima para você que está participando do Cona Fiscal. Está aberta a pré-inscrição para o programa de formação em analista fiscal, o treinamento mais completo da área fiscal e tributária do nosso país. Nele, eu e o professor Marcos Lima, além de um vasto conhecimento prático, com método e estratégia para que você possa aprender definitivamente a legislação de todos os tributos, nós vamos te dar diversos bônus que vão te transformar num profissional completo, que vai ser cobiçado cada vez mais pelas empresas. As empresas elas estão procurando muito profissionais qualificados da área de tributos, da área de compliance, da área de gestão tributária, e você pode ser esse profissional. Você pode vender consultorias tributárias, você pode crescer no local onde você trabalha, basta que você tenha método e estratégia, e isso nós vamos te entregar de maneira prática no curso de formação em analista fiscal. Para se inscrever, para fazer sua pré-inscrição, é muito fácil. Clica no banner que está aparecendo abaixo desse vídeo, garante a tua pré-inscrição que tem uma oferta especial de desconto te esperando. Eu quero te ver no programa de formação em analista fiscal. Nós temos a Lei 6.404, lá de 1976, que é a Lei das SAs, a base da contabilidade. Logo após, teve o seu decreto 1598, lá em 77, o qual alterou a legislação do imposto de renda. Temos a Lei 11.638, que é a revogação da 6.404, lá de 76. Logo após, em 2009, nós tivemos a 11.941, que é a famosa do RTT. Logo após, a 12.973, 2014, veio a revogar o RTT. Nós acabamos de falar da Lei 12.973 de 2014, que veio a instituir a SCD, o SPED Contábil Digital. Vamos acompanhar aqui na tela. SPED Contábil, que veio com a substituição da escrituração contábil tradicional. Podemos ver imagens alusivas aos livros contábeis que eram necessários ser entregues e assim chancelados nas juntas comerciais dos estados, onde eu tinha o livro caixa, tinha o livro razão,
livro diário, próprio balanço patrimonial, DRE e suas demonstrações, que foram substituídas pelo SPED contábil. Pois é, pessoal, com isso, acompanhamos um breve histórico da contabilidade no Brasil. E com isso, devemos nos atentar à gestão tributária. Esta gestão tributária deve ser feita de forma eficaz. E com nosso Cona Fiscal, você que está nos assistindo estará preparado para ser um verdadeiro gestor tributário e saber, assim, trabalhar em cima do certo, evitando riscos fiscais. Como assim, João Neto? Você está aprendendo alguns indicadores que trago aqui na tela, como compliance fiscal. O que é estar em compliance fiscal? Estar em compliance fiscal quer dizer que eu estou em conformidade com o fisco, em conformidade na entrega de minhas obrigações, cumprindo meus prazos e atendendo o fisco conforme ele deseja. Planejamento tributário. Planejamento tributário é o ato de planejar a melhor tributação, o melhor cenário para a empresa. Como assim? Se eu tenho uma empresa que ela está faturando em determinado regime tributário, como por exemplo lucro presumido, cabe a mim como contador ou gestor tributário fazer um breve estudo, um breve relato, comparando os cenários dessa empresa em outros regimes tributários, como por exemplo, um lucro real, um simples nacional, para estudar assim uma redução de carga tributária. E daí por diante, a empresa está enquadrada em um novo regime, o qual esteja com uma menor carga tributária. Auditorias preventivas é outro detalhe que precisa ser observado na gestão tributária. Porque com a auditoria preventiva, eu consigo garantir que minhas informações estão em conformidade. Pessoal, acabamos de falar de técnicas de gestão tributária. Mas não podemos falar de técnicas sem falar das ferramentas que vão nos auxiliar para uma melhor gestão tributária. Acompanhe comigo. Nós temos a legislação fiscal. Legislação fiscal, o operador, o contador, o analista, ele tem que ter total conhecimento da legislação, principalmente porque ela é muito específica. Legislação fiscal tem decretos. Como exemplo, no estado do Ceará, nós temos decreto atacadista, temos decreto calçadista, decreto das madeireiras, decreto do material de construção, decreto automotivo, decreto de postos de combustíveis, entre outros. Estes, cada um tem uma legislação de ICMS específica com redução de carga tributária e substituição tributária para alguns produtos, onde cada um tem suas exclusões. Com isso, temos que ter total conhecimento do ramo de atividade o qual estamos trabalhando, para não comprometer nosso cliente. Como ferramenta de gestão tributária, temos também livros e documentos, que hoje estão dentro do SPED. O SPED, pessoal, nada mais é do que, já falamos, e não vou cansar de falar, que o SPED é o Sistema Público de Escrituração Digital, onde foi desenvolvido pelo governo como uma forma de auxiliar nas fiscalizações, tanto com a entrega do arquivo digital, como na facilidade de fiscalizar, de cruzar os dados, onde você é fiscalizado pelo que declara, não pelo que deixa de declarar. Também, pessoal, como ferramenta, nós temos as guias de pagamentos. Essas guias são emitidas conforme apuração e devem ser emitidas nos códigos de receita correto,
Porque, caso contrário, você paga uma guia de um código de receita diferente, o débito vai ficar em aberto para o seu cliente. Onde na Receita Federal é possível fazer o redarf. Já na Cefaz, ou você busca uma compensação ou uma restituição, tendo o cliente, no caso da restituição, ter que pagar o débito novamente. Por isso, devemos nos atentar. Pessoal, nós falamos das ferramentas de gestão tributária. Falamos do SPED. E o SPED, não posso falar em SPED sem falar de sua composição. Você tem que conhecer um pouco da composição do SPED para entender como funciona um pouquinho desses cruzamentos. Vamos à tela que eu tenho alguns exemplos. Aqui nós temos a estrutura do arquivo. Ele é composto por blocos, registros e campos. Os blocos são compostos por registro de abertura, registros de dados e registros de encerramento. Ou seja, para resumir, registro de abertura é o começo, registro de dados é o meio e o registro de encerramento é o fim. Sabendo disso, podemos já iniciar ao tão esperado momento dos cruzamentos fiscais. E aí, pessoal, vamos falar agora a respeito do cruzamento de dados. Nós vimos um pouquinho da estrutura do SPED em si e agora partiremos para a auditoria digital em si. Me acompanhe na tela, por favor. Auditoria digital. Para uma aderência segura e sustentável de informações ao formato digital, recomenda-se a realização de uma auditoria preventiva de conteúdo dos arquivos digitais exigidos pelo SPED. Nós temos o processo de validação, cruzamento, conciliações, logo depois o saneamento de dados para termos relatórios indicadores e daí trabalharmos em cima da prevenção e antecipação de erros. Pessoal, aqui tem todo o relato histórico da auditoria digital, o qual nós falamos no decorrer desta aula. No caso da auditoria digital, ela vai ser utilizada de forma preventiva. Vocês lembram do leão que nós vimos nos slides anteriores? Leão, aquele bicho feroz da Receita Federal, que está no ponto de dar o bote a qualquer momento. É aí onde a gente vai evitar esse bote. Porque em tempos como os atuais, de baixa arrecadação tributária, onde o governo está faminto para arrecadar, nós temos que estar preparados para isto, porque nós, empresa, contadores, somos punidos pelo que declaramos, não pelo que não deixamos de declarar. É o caso onde eu cito, lá no início, onde citei, de uma empresa em que ela não deixou de emitir nenhum documento fiscal, mas foi autuada. Vamos falar um pouquinho mais à frente, quando formos falar de estoque, tá bom? Me acompanha aqui na tela. Aqui eu trago exemplo a vocês de cruzamentos fiscais das pessoas físicas. Esses cruzamentos são bem comuns para conhecermos. Nós temos, por exemplo, DEMED. DEMED vão ter as informações de serviços médicos, as prestações médicas, consultas. Nós temos também a DIF, que a DIF ela é uma declaração informada pelas empresas, onde contém as retenções na fonte e as distribuições de lucro, seja do empresário ou do empregado. Temos a DECRED, que a DECRED vai a informação das transações realizadas com cartão de crédito. Temos também a E-Financeira, que a E-Financeira ela nos traz as movimentações financeiras, que é informado pelos bancos. Nós temos também a DIMOB, que a DIMOB nos traz informações referentes às transações imobiliárias, seja ela compra, seja ela venda, seja ela aluguel. Pessoal, acabei de demonstrar a vocês um exemplo, na verdade, de alguns cruzamentos fiscais da pessoa física. Isso nos deixa claro que, sendo nós pessoa física ou pessoa jurídica a empresa,
estamos passíveis de cruzamentos fiscais e auditorias digitais. Você, caso tenha um certificado digital, quando for declarar o seu imposto de renda lá no próximo ano, nos meses de março e abril de 2019, referente ao ano calendário 2018, com este certificado digital, acessando o ECAC, é possível extrair a sua declaração do imposto de renda pré-preenchida, onde, com cruzamentos fiscais, o que o seu plano de saúde informou para a Receita Federal, o que a empresa que você trabalha ou que você é sócio informou também lá em sua DIF, isso vamos cruzar os dados e está disponível para download lá em sua declaração do imposto de renda pré-preenchida. E com essa declaração pré-preenchida, agora para o ano de 2018, ano calendário, teremos uma novidade, que é a DME, que foi instituída no decorrer do ano calendário, o qual contempla as informações de transações em espécie com valores superiores a R$30 mil. Próximo ano, muitos serão surpreendidos. Pessoal, vamos em frente com nossos cruzamentos. Agora vamos falar um pouquinho das empresas. Acompanhe comigo aqui na tela. Fluxo de engrenagem em relação às transações e à movimentação das empresas, onde nós temos os documentos fiscais eletrônicos, que contemplam as informações cadastrais da empresa, de produto, de cliente, de fornecedor. A escrituração digital, que na escrituração digital nada mais é do que todas as informações a qual a empresa vai declarar para o fisco, ou seja, autoconfessar suas transações. Embora no mundo digital qual vivemos, o fisco já sabe de todas as suas transações. Temos também a contabilidade. A contabilidade vai andar em paralelo. Hoje, com a SCD, é possível total cruzamento. Quem trabalha no setor contábil, você aí que também trabalha no setor fiscal, já escutou a seguinte expressão: o mapeamento das contas contábeis, onde você vai indicar qual a sua conta do seu plano de contas empresarial é referente ao plano de contas da Receita Federal. Isso também chama-se de referência das contas, onde é possível informar o que foi recolhido de PIS e COFINS ou ICMS, que eu informo na minha contabilidade, vai bater com o plano de contas da Receita Federal, onde esse plano de contas da Receita Federal vai servir para um cruzamento com as informações lá do meu SPED fiscal, ou até mesmo do meu SPED de contribuições, que vai cruzar com minha DCTF, que a gente vai ver agora na tela mais à frente. Aqui, como principais cruzamentos, eu trago a você a Receita Bruta. A Receita Bruta é efetuado os cruzamentos com nota fiscal eletrônica, com as EFDs, que é a EFD ICMS, a EFD Contribuições. Também cruzo com a ECD e com a ECF. De que forma, João Neto? Lá na NFE, nós temos o totalizador da nota fiscal, o total da nota. Esse total da nota quer dizer que foi faturamento da empresa, que aí ele vai cruzar com a EFD em seu registro C100, C180 e o C190, que nada mais é que informações referentes aos documentos fiscais. Também vai ser cruzado com a ECD, lá em seu registro J150, que nada mais é do que a DRE, e no seu registro I355, que nada mais é que o saldo das contas. Tendo estes cruzamentos, é possível também efetuar com a SF. A SF, em seu registro L300, que é a DRE fiscal, juntamente com o P150. E daí eu tenho informações fiscais de faturamento que devem estar no padrão. No padrão como? O que eu informei em uma tem que estar em todas as outras. Ou seja, é nada mais do que um efeito em cadeia que pode até ser comparado com um efeito em dominó. Se eu derrubo um dominó, vão cair todos os outros.
dessa forma é aqui. Se eu informei na nota fiscal um valor total de notas fiscais, ou seja, um exemplo, R$100 mil referente às notas fiscais, naquele decorrer do mês, ele tem que estar presente no meu SPED fiscal, no meu SPED de contribuições, tem que estar na minha contabilidade, tem que estar na minha SCF, que é a minha apuração do imposto de renda e contribuição social. Dessa forma, é possível efetuar cruzamentos fiscais de forma em que tenho informações condizentes e estou em compliance fiscal. Vamos ver mais um pouquinho a respeito dos cruzamentos. Pessoal, falando em estoque. Estoque é um grande gargalo das empresas. Até porque existem os tipos de auditoria de estoque, que hoje é efetuada de forma digital, e nós tínhamos também um padrão tradicional no passado. Mas ainda falando em estoque, eu citei um exemplo bem no início de nossa aula, que foi de uma empresa o qual efetuou vendas e compras com 100% de documento fiscal, não sonegou absolutamente nada. Porém, esta empresa foi autuada pelo fisco. Autuada por quê? Por omissão de estoque. Omissão de estoque é ocasionada de um problema que também falamos no início, que para a era SPED, era de obrigação fiscal digital, é primordial. Cadastro de produtos. Caso eu tenha algum erro, algum problema com o cadastro de produtos, isso vai gerar divergências no meu estoque. Tal qual como? Se eu tenho um produto, como um exemplo, vou citar a vocês, uma caneta. Esta caneta eu comprei do fornecedor A, fornecedor B e fornecedor C. Eu tenho 3 fornecedores para o mesmo produto. Porém, a nomenclatura em cada um dos 3 é diferente. Porém, a NCM da caneta é a mesma. Só que ao dar entrada no meu sistema fiscal, dei entrada pelo XML. Quando eu importo o XML, o produto é cadastrado conforme vem a informação do XML. Ou seja, eu tenho 3 produtos que não deixam de ser apenas um para a minha saída. Dou saída apenas em caneta. Ou seja, digamos que eu entrou 10 canetas fornecedor A, 10 do B e 10 do C. Eu tenho 30 canetas. Efetuei a venda de 25 canetas. Ou seja, para eu ter efetuado essa venda, eu vendi produtos dos 3 fornecedores. Porém, meu estoque vai ficar furado se eu não fizer uma parametrização desses produtos. Isso é algo comum de acontecer, muito comum. Eu ter saída, ter estoque de produtos e lá na saída está negativado, porque não existe esse elo de ligação. Como também o estoque é muito comum um fator de conversão. Produto, um exemplo, nós falamos antes do leite, vou continuar no leite. O leite, eu tenho leite de caixa. Se eu compro uma caixa fechada, com 10 unidades de leite, e sai uma unidade de leite, eu corro o risco, se não tiver fator de conversão informado, corro o risco de eu ter uma omissão de entrada. Por quê? Se entrou uma caixa, saiu 10 caixas de leite, 10 unidades de caixa de leite, perdão, quer dizer que meu estoque está furado em 9. Se eu não tiver o fator de conversão, convertendo uma caixa para dar saída em 10 unidades. Isso é algo muito comum e é por isso que as empresas que trabalham 100% com documento fiscal são autuadas em estoque. Vamos acompanhar comigo aqui na tela um pouquinho do fluxo de estoque. Aqui trago a vocês uma fórmula de cálculo para acharmos o estoque final. O estoque final ele é calculado com o estoque inicial somado das compras e deduzido das vendas. Dessa forma, nós temos o valor do estoque final. E esse estoque, ele é possível o cruzamento com o SPED fiscal, lá em seu registro do inventário e também o seu registro tanto de compra como de saída de produtos, que é cruzado assim com a NFE, que a NFE eu tenho informações também da compra e da venda, com a minha SCD, que na SCD vão também essas informações, tanto a do estoque, como a de compras, como a de vendas, também com a SCF. E na SCD também tem a questão do inventário,
que para o meu valor de estoque tem que bater com o meu inventário, concordam? E na SCD também tem a questão do estoque, que o estoque vai ter que estar batendo com o meu inventário, que foi informado lá no meu SPED fiscal. Pois é, pessoal, nós vimos que quando tratamos de estoque é algo bem complexo e bem delicado, porque estoque nada mais do que o coração da empresa. É o que a empresa tem para sobreviver, no caso de uma empresa de comércio. Trago a vocês aqui na tela uma autuação, usando isso até como exemplo que nós citamos do estoque. Pessoal, quando falamos de estoque, é algo bem delicado. Por quê? Acabamos de ver alguns exemplos do estoque. E agora eu trago aqui na tela um exemplo de uma autuação de uma empresa por omissão de estoque e fiscalização. Aqui nós temos comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, onde foi concluída que, grifado em vermelho, após levantamento quantitativo de estoque, com base nos arquivos eletrônicos enviados pelo contribuinte, que a mesma deixou de emitir documento fiscal por ocasião da saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária, omissão de saídas, no montante de R$ 546.046,43, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2010 e 31 de dezembro de 2010, conforme demonstra inequivocadamente as planilhas do levantamento quantitativo de estoque em anexo. O contribuinte está sujeito ao regime de substituição tributária nas entradas no termo do decreto 29.560 de 2008. Só para quem não conhece, este decreto 29.560 de 2008, ele trata o decreto dos atacadistas no estado do Ceará, onde transforma por KNAI a empresa ao regime de substituição tributária para uma série de produtos. Aqui eu trago a vocês o exemplo de estoque, auditoria de estoque. Antigamente, a auditoria de estoque era feita de forma demorada, onde toda a empresa parava e vinha um fiscal, o auditor, tinha que contar manualmente esse estoque. Com o passar do tempo, com o passar também da entrega dos arquivos digitais que tanto falamos, hoje a auditoria de estoque é realizada de forma digital, onde eu faço o cruzamento das notas fiscais emitidas para aquele contribuinte que ele reconhece como entrada e as notas fiscais de saída. Logo após isso, em uma fiscalização, o auditor lhe apresenta uma planilha com as divergências de estoque, omissões de entrada e omissões de saída. E em cima disso, ele autua a empresa. Como também ele pode autuar, no caso que citamos anteriormente, da divergência do cadastro de produto, onde eu tenho um produto considerando 3 para a entrada, no caso da caneta, e saindo apenas 1. Isso também é motivo para autuação. Aqui na tela, continuando nosso exemplo, nós temos que a multa foi calculada em cima do montante de omissão. Ele calculou uma multa de 10%. O total da omissão, a gente viu, era R$ 563.046,43. A multa ficou em R$ 56.304,64. Ou seja, mais outro ponto para definir que a auditoria digital hoje é primordial e devemos saber trabalhar com ela. Falamos em estoque. E não podemos deixar de falar também de custos, que também os custos compõem o estoque, certo? Vamos à tela acompanhar um pouquinho. Aqui nós temos os principais cruzamentos de custo. Quais são eles? É possível cruzar SCD com SF, com o SPED fiscal, com a ZINFS, com a CFIP e até mesmo com o SPED contribuições. Pessoal, vocês viram um pouquinho do cruzamento de custo. E também não poderia deixar de citar aqui, falando em estoque, falando em custos, lá na nota fiscal eletrônica. Na nota fiscal eletrônica, ela
existem algumas operações que devemos ter cuidado, pois podem ser consideradas como operações inidôneas. E até mesmo no momento que se passa na barreira, a Secretaria de Fiscalização julgar isso de forma inidônea e acabar autuando a empresa com auto de infração. Trago a vocês aqui na tela um exemplo de auto de infração por operação inidônea de nota fiscal eletrônica. Aqui, pessoal, nós temos na seguinte descrição do fato: o contribuinte acima qualificado foi encontrado pela fiscalização em trânsito com nota fiscal inidônea por conter declaração inexata de alíquota de acordo com o inciso 7º, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal de 88 e a resolução do Senado, número 22 de 89. Essa mercadoria foi conferida pela equipe da Blitz da segunda quinzena do mês de novembro, de acordo com o relatório em anexo, que são os detalhes da fiscalização, onde nós trazemos aqui em vermelho o cálculo base de cálculo do imposto, que aí seria a nota, o ICMS sobre ela incidente e a multa de 80% sobre o valor do ICMS incidente. Observe bem que o valor total a recolher é o ICMS incidente, a multa de 80%, eu tenho o valor total do cálculo do imposto. Porém, a multa da obrigação acessória foi no valor de R$ 254, tem aquela taxinha, e somado isso tudo, nós temos um total a recolher de R$ 2.183,01. E olhando de cara, já dá para ver que é valor superior a 30% do valor da nota fiscal eletrônica. Pessoal, é um exemplo típico de auto de infração em cima de nota fiscal eletrônica, no qual nós devemos ter cuidado. Também nós devemos ter cuidado em cima das notas fiscais eletrônicas, lá do seu manifesto, da sua manifestação deste documento. Se eu reconheço essa operação, se eu dou desconhecimento nela. Aqui no Ceará nós fazemos por meio do portal CIGED, que é um portal da Cefaz, o qual falamos anteriormente. Nesse caso, é o seguinte, trago até um exemplo de uma empresa que eu acompanhei. O que foi que aconteceu? O fornecedor emitiu uma nota fiscal para ela no dia 27 de março de 2016. Porém, o fornecedor passou o mês de abril, não enviou a mercadoria, e no mês de maio, por volta do dia 22 de maio, a empresa ainda não tinha recebido a mercadoria. Lá, não tinha o costume do setor de compras, que é quem efetua a compra e reconhece o que comprou e o que não comprou, efetuar essa manifestação, este conhecimento da operação. Aí o que foi que aconteceu? Rapaz lá do setor fiscal reconheceu essa operação, não reconheceu, perdão, deu desconhecimento de operação. Porém, ele não se atentou para verificar lá no portal da nota fiscal eletrônica o trânsito da nota, a situação. E sua situação, no dia anterior, do dia 21 de maio, a transportadora tinha emitido um CTE para esta mercadoria. CTE de trânsito, do frete. E o que foi que ocorreu? A mercadoria veio, a empresa até o momento não estava tendo conhecimento, tinha esquecido, na verdade, dessa mercadoria há quase 2 meses, a compra. E quando a mercadoria passou no posto fiscal, por volta do dia 3 de junho de 2016, o fiscal autuou a empresa. Gerou um auto de infração, valor de 50% referente ao valor da nota fiscal. A nota fiscal pairava em R$ 66 mil. A empresa obteve um auto de infração de R$ 33 mil devido a este descuido, pois não observou o trânsito da nota fiscal. Eu até aconselho que essa manifestação deve ser efetuada pelo setor de compras, pois ele tem total conhecimento em cima das compras na empresa, certo? Vamos em frente. Pessoal, trago a vocês agora mais um tipo de cruzamento, que é o cruzamento dos fornecedores e clientes. Acompanhe comigo na tela. Os fornecedores de clientes, os cruzamentos de fornecedores e clientes
É possível por meio de informações do SPED fiscal, da nota fiscal eletrônica, nota do fiscal do consumidor eletrônica, do SPED contribuições, dos CTEs, da SCD, da SCF e dos bancos. Aí na tela nós vimos que foram elencados todo o trânsito de fornecedores e clientes, onde é possível a Receita Federal obter cruzamentos em cima da sua empresa. Continuando os cruzamentos, nós temos também o cruzamento sobre o imobilizado. Na tela trago exemplos. Imobilizado, ele é feito o cruzamento da nota fiscal eletrônica de acordo com o item lá no seu SPED fiscal, no registro C170 e também no bloco G, com as informações da nota fiscal. Lá em sua SCD, no registro J100 e no I155. É possível também na SCF, lá em seu registro L100 e no seu registro P100. Nós vimos aí que até o imobilizado não escapa de cruzamentos. Temos também mais cruzamentos. Vamos ver agora o do capital social. O capital social também tem cruzamentos. Capital social vão informações na sua SCD, que cruza com a sua SCF, que também é possível cruzar com a DIF, que a DIF vão lá os aportes dos sócios. Vamos em frente. Pessoal, se eu não tiver escrituração fiscal digital, não é possível ter cruzamentos. Caso falte escrituração, não tem cruzamento. Vamos aqui à tela. Aqui eu mostro a vocês SPED fiscal e SPED contribuições, que as setas estão contrárias, mas eles andam na mesma direção de cadastro, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, conforme prometido, vamos passar agora para a parte prática. Vamos realizar por meio de um software da empresa E-Auditoria, o E-Auditor, que é nosso parceiro do Cona Fiscal, e nos disponibilizou um acesso para que possamos realizar esta auditoria. Acompanhem comigo na tela o exemplo para iniciarmos a auditoria. Prática 1. Sua empresa foi contratada para a realização de uma auditoria digital voltada para a FD Contribuições, onde objetivam saber se a escrituração fiscal está em conformidade tributária. Pede-se, elabore um relatório de auditoria apresentando as inconsistências e orientações e correções. Vou mostrar a vocês como analisar o relatório de auditoria. Acompanhem comigo o uso do E-Auditor. Pessoal, aqui eu tenho o sistema do E-Auditor. Ele é de simples utilização, certo? E bem autoexplicativo. Se você observar, que na tela ele já está me dizendo para eu selecionar o arquivo de uma empresa. Vou aqui no cantinho em adicionar arquivo, seleciono escolher arquivos manualmente para procurar o arquivo dentro de minha máquina. O arquivo é este, da empresa Audit. Selecionar. O sistema está efetuando o carregamento deste arquivo. Pronto. Ele já reconheceu que trata-se de um FD Contribuições, o período e o CNPJ da empresa. Reconheceu também que o arquivo carregado eu só tive um, que foi FD Contribuições, onde eu também poderia estar cruzando ele com DACOM, DCTF, ECD, SCF, SPED, ICMS, IPI, com as notas fiscais eletrônicas, ou seja, XMLs. Esses são alguns cruzamentos possíveis com esse arquivo da EFD Contribuições. Logo após ter importado, ele já também está me trazendo a informação que a empresa não é cadastrada no sistema. Vou auditar agora. O sistema está auditando. Pronto. Reconheceu a empresa Audit, certo?
onde ele me traz todos os registros afetados neste SPED. Me orienta que eu tenho 315 ocorrências em cima deste arquivo. E aí eu verifico a análise completa. Aqui eu tenho os cruzamentos e inconsistências em cima do arquivo. E aqui ele me traz os tipos de ocorrência, o registro da ocorrência, a quantidade de ocorrências, o código desta ocorrência e a categoria desta ocorrência. O sistema também me traz uma dica. Clicando aqui, ele me traz a legislação específica em relação ao alerta. Por exemplo, neste primeiro alerta que eu cliquei na dica, ele está me dizendo que o arquivo está sujeito à incidência de multa prevista no inciso 2º do artigo 12 da Lei 8.218 de 91. A dica é que a multa equivale a 5% sobre o valor da operação correspondente, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica. Vamos olhar alguns alertas mais. Por exemplo, este aqui, bem importante, está citando o alerta 10749, cita que o código da NCM declarado no registro 0200 não existe na TIP. Conteúdo inválido. Isso aqui, a gente pode estar montando um relatório de auditoria, no caso, no qual eu vou apresentar o alerta, apresentar a divergência e apresentar também para meu cliente a possível solução. Nesse caso da NCM, a possível solução seria o quê? Uma validação no cadastro das NCMs do sistema. Vamos olhar mais algum outro alerta como exemplo. Bom, aqui eu tenho outro muito importante para ser verificado. É o 10325, que é divergência de valores. Está lá no registro C181, que ele diz o seguinte: o campo valor do PIS, que é o valor do PIS/PASEP, não confere com o resultado da base de cálculo vezes a alíquota, presente no registro C181. O que ele quer dizer aqui? Que ele não está reconhecendo o valor da base de cálculo multiplicado pela alíquota para o valor a recolher de PIS. É algo também que deve-se ter bastante atenção. No mesmo caso, nós temos também para o registro C185, que é o erro 10340, também divergência de valores para o COFINS, certo? Também nós temos esse outro alerta, que é o 10335, no C185 ainda, também citando que o valor da base de cálculo da COFINS está inconsistente no registro C185, que é o mesmo erro que temos aqui no C181, também para PIS. Aqui é algo que também devemos levar para o nosso relatório de auditoria digital, sugerindo uma revisão no cálculo de PIS e COFINS. Pessoal, acabei de mostrar para vocês aqui um relatório que está direto no sistema, onde também eu tenho a possibilidade de estar fazendo download deste relatório, onde eu trago ele em detalhes, certo? Pode estar vindo zipado, pode estar vindo em XLS ou em PDF, conforme sua análise, vai depender de quem estiver analisando. Também a gente não deve deixar de estar verificando essas dicas. Vamos lá voltar para o C181, onde eu tenho divergências de valores. Ele me traz a dica em relação ao valor de PIS. Por essa dica, eu posso estar me baseando também para a montagem do meu relatório de auditoria. E aí, pessoal, vocês viram aí como é simples a utilização do sistema e é simples também a leitura das informações? Agora eu deixo com você, como tarefa de casa, elaborar este relatório de auditoria em cima
dos alertas que nós tivemos e também das dicas, utilizando a dica como base para a solução. Lembrando que o relatório deve ser elaborado de forma simplificada para que um leigo, que é o caso do empresário, um leigo na legislação tributária, ele possa entender, possa saber aonde ele vai sanear para tratar a problemática. Lembrando que a auditoria digital deve ser feita de forma preventiva para evitar possíveis surpresas no caso de auditorias do fisco. Vamos acompanhar agora um cruzamento onde utilizaremos a DCTF e outro arquivo de SPED contribuições para complementar nosso conteúdo de auditoria digital. Acompanhe na tela. E aí, pessoal? Aqui eu venho também de novo em adicionar arquivos, escolher os arquivos manualmente. Dessa vez eu vou utilizar esse arquivo zipado de nome cruzamentos, porque nele está o arquivo da DCTF e o arquivo do SPED contribuições, para que assim o sistema entenda que efetuará um cruzamento entre esses dois arquivos, por isso o motivo de estar zipado. Efetuando importação, identificou os dois arquivos, está finalizando o processo, aqui me traz DCTF e SPED contribuições. Acompanhe que o período igual, janeiro do ano de 2015, CNPJs iguais, ou seja, referente à mesma empresa. Agora, vamos efetuar o cruzamento, onde vou clicar no botão Auditar Agora. Acompanhar a análise. Aqui nós temos o arquivo já importado. Vamos ver a análise completa. Aqui ele me mostra os registros alterados, certo? Vamos dar uma analisada primeiro na SPED contribuições, logo após na DCTF. Ou então posso estar aqui exportando os resultados. Nessa exportação de resultados, é possível ver um pacote de relatórios referente aos cruzamentos. Vou salvar. Salvar lá em nossa pasta de auditoria. Pacote de relatórios. Extrair esses relatórios. Já é possível ver que ele me disponibilizou 5 relatórios. Pessoal, agora vamos acompanhar aqui a apresentação da análise do relatório, onde eu vejo que eu tenho o arquivo da DCTF, do SPED de contribuições importado, e vou clicar em verificação, para ver a análise completa. Aqui ele está me apresentando toda a análise, vou aumentar aqui a tela, onde ele me apresenta os alertas, o registro, ocorrências, o código e a categoria das ocorrências, acompanhado da dica, certo? Nós podemos ver que temos alertas que logo primeiro foi o mesmo alerta da auditoria anterior, que o arquivo está sujeito à incidência de multa, lá conforme a lei 8218 e a lei 13670, que, por exemplo, vou escolher que do registro 9.900, que foram detectados no registro da FD Contribuições, que não foram totalizados no registro 9.900. Regras de layout, que é a categoria da ocorrência. O que ele diz? Na dica, foram detectados registros no arquivo da FD Contribuições que não foram totalizados no registro 9.900, onde deve-se observar o registro 9.900 tem por objetivo de totalizar o número de ocorrências de cada registro da FD Contribuições
E logo, todos os registros informados na FD devem ser totalizados no registro 9.900. Outro que trago para vocês, bem interessante, é o campo CNPJ, que é o número de inscrição do estabelecimento. Todos sabem que ele vai estar lá no registro F010. Se eu clicar aqui, também tem outra curiosidade a mostrar a vocês, ele me apresenta o que é cada registro. Como, por exemplo, o registro F010 tem o objetivo de identificar o estabelecimento da pessoa jurídica a que se refere às operações e documentos fiscais informados neste bloco. Vou logo aqui na dica para estar vendo o que ele diz. Que o campo CNPJ está inconsistente no registro 010 e deve-se observar o número do CNPJ. Também é uma dica fácil, é algo simples, que você pode estar levando lá para o seu relatório de auditoria, lembrando que sempre de forma simples e clara. Tá certo, pessoal? E aí, pessoal? Gostaram do que viram? Apresentei a vocês aí um pouquinho de como funciona o sistema de auditoria digital e até mesmo a elaboração do relatório. O relatório é elaborado de uma forma simples, em cima da solução do problema, saneando estes riscos. Assim, eu deixei essa tarefa aí para vocês, fazer em casa, e é com isso que eu queria encerrar aqui com vocês. Trago a tela, aqui na tela eu trago uma imagem do Charles Chaplin e uma frase, que é: a persistência é o caminho do êxito. Eu levo isso em todas as minhas aulas e esta frase é algo que resume bastante minha vida, gosto bastante dela. Espero assim ter contribuído de alguma forma para aumentar o seu conhecimento e o seu desenvolvimento em cima da auditoria digital. Lembrando de utilizar sempre desses instrumentos para mitigar riscos fiscais e lhe ajudar no melhor desenvolvimento profissional e sempre trabalhando em favor da empresa e correndo do leão da Receita Federal, correndo da fera. Deixo aí com vocês os meus contatos e até breve, pessoal.